aí cada um dos seus lugares, em silêncio, virados para frente e prestando atenção que eu Pode ir para a pessoa, cada um dos seus lugares. Sentados, cada um dos seus lugares. Tá feio, né? Simplificando aqui, o surto de dengue no país, um mosquito da dengue que pica a gente de 6 a meio-dia, só trabalha meio período, enquanto o pernilongo pica a gente de 6 da tarde a 6 da manhã. O trabalhador se explorado. O pernilongo é um Uber. O trabalhador precarizado. Tem que trabalhar de madrugada, poder pegar dinâmica e ganhar mais. Ou seja, mais sangue, porque pega em parado. Agora isso fica dentro, fica picando a gente durante o dia, passando doença no possível. Parasita, né? É igual o rio. Ir para o trabalho e ainda deixa o copo lascado. Vivendo da exploração do trabalho do operário. Mas, na aula de hoje, vamos falar do cristianismo. Chega! Acabou. Mas o aluno Na aula de hoje, vamos falar sobre o cristianismo. Que é a maior religião do planeta, tem mais de 2 milhões de fiéis. O cristianismo tem um livro sagrado que é a Bíblia. A Bíblia é uma palavra de origem grega, que vem de livros que significam um conjunto de livros. Na Bíblia católica há 73 livros, na Bíblia evangélica há 66 livros. Uma diferença entre as duas Bíblias. A Bíblia católica tem mais livros porque ela aceita alguns livros que são considerados apócrifos pelos judeus, porque seriam livros escritos em grego. Os judeus, ao estabelecerem o cânon, o hebreu, o cânon da Bíblia deles, só admitiam livros escritos em hebraico ou aramaico. Livros em grego foram considerados deuterocanônicos, ou livros escritos posteriormente e que não eram revelados por Deus. Na aula de hoje vamos falar sobre o Evangelho de Mateus. O Evangelho é a palavra também de origem grega, que significa boa nova, boa notícia. Praticamente todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Não temos versões do Novo Testamento em hebraico, provavelmente nem existiram essas versões. Esses textos começaram a ser escritos já na versão grega, que era uma língua, naquele momento em que Jesus viveu, uma das línguas universais junto com o latim. Mas a Bíblia só vai ser transcrita para o latim, ou traduzida para o latim, por São Jerônimo, por volta ali do século IV depois de Cristo. O Evangelho de Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos falar de Mateus capítulo 3, versículos 1 a 53, onde a gente encontra as parábolas de Jesus. O que é uma parábola, vocês sabem? Senhora? O que é uma parábola? Ninguém sabe o que é parábola? Ninguém conhece a Bíblia? Nem que vocês vão à igreja? Nunca ouviram falar dos sermões, das parábolas de Jesus? Uma parábola mais famosa, a parábola do semeador. Jesus diz que um homem saiu a semear e foi jogando sementes por vários lugares. Jogou sementes em lugares rochosos, em lugares cheios de espinhos, em terras áridas e numa terra fértil. A semente só
prosperou, só vingou, só germinou no solo fértil. Os outros tudo ela não encontrou um solo propício para crescer e se desenvolver. Esse solo é o coração das pessoas, a semente, a palavra de Deus, é o Evangelho, a própria palavra de Jesus Cristo. Essa palavra que nos corações ela não germina, não cresce, não se desenvolve, não dá frutos. Então, parábola é uma palavra de origem também grega, significa aproximação. Era uma forma de Jesus tentar se aproximar do público simples, através de histórias que transmitiam uma mensagem, um conteúdo moral, um ensinamento para a vida. Então Jesus sempre começava as suas parábolas da seguinte maneira: aqueles que têm ouvidos, ouçam. Agora eu vou trazer uma história que tem um fundo moral, que tem um ensinamento, que pode transformar a sua vida. A gente encontra parábolas também no Evangelho de Lucas, do capítulo 8 até o capítulo 20, tem várias parábolas. No Evangelho de Marcos também, do capítulo 4 até o capítulo 13, nós temos também algumas parábolas. Então, nos 3 evangelhos sinóticos, nós temos uma parte desses evangelhos que é só de parábolas, de histórias de Jesus, de ensinamentos de Jesus através de histórias. Então, a pregação por meio de histórias, porque através da história as pessoas, principalmente as pessoas mais simples, conseguem compreender muito melhor. Apesar de que nem todas as parábolas eram compreendidas, os discípulos invariavelmente perguntavam para Jesus a explicação das parábolas, porque mesmo o povo simples não conseguia entender algumas das metáforas empreendidas por Jesus. Então, as parábolas de Jesus, ele as pregou durante a sua atividade missionária, sua missão. Jesus teria desenvolvido a sua atividade missionária, suas pregações, entre 27 e 29 depois de Cristo, na região da Galiléia. Então, nas parábolas, a gente sempre tem o Jesus, que é o Messias, o ungido, o Cristo, Jesus Cristo, que em grego é ungido, o Messias em hebraico é ungido. Aquele que é filho de Deus, o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, feita pessoa humana. Então, é o Filho de Deus que fez carne, a palavra de Deus, o verbo de Deus que se encarnou e habitou entre nós. Então, durante as suas pregações na Galiléia e na Judéia, onde grande parte das suas pregações era através de parábolas para tentar se aproximar, principalmente do público simples, mas transmitindo também mensagens às vezes um tanto complexas, que não eram compreendidas por aqueles a quem Jesus não queria que compreendesse, principalmente as elites. Então, junto com Jesus, ouvindo as suas parábolas, depois inclusive vão transmitir essas parábolas no começo através da oralidade e depois através dos Espíritos. Então, os discípulos de Jesus é um grupo de homens. Nós temos os 12 apóstolos significa enviados, que Jesus enviou para pregar a boa nova, o Evangelho, a boa notícia a todos os povos. Tinha também um grupo de mulheres, todos eles judeus, hebreus, da região ali da Judéia e da Galiléia, que chamam Jesus de seu rabino. Rabino significa mestre em hebraico. Então, eles viajam com Jesus enquanto ele prega e espalham a palavra sobre ele e seus ensinamentos após a sua morte. Jesus, que foi crucificado, sofreu a paixão e morte, mas depois ressuscitou, segundo os cristãos. E a missão dos apóstolos era levar essa boa notícia da salvação, a boa nova, o Evangelho da salvação a todos os povos. Então Jesus falava sempre por parábolas, histórias que transmitem ensinamentos, que tem um fundo moral. Parábola significa aproximação, eram histórias que tentavam fazer com que Jesus pudesse se aproximar de seus seguidores. Então Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Então ele tentava, através das parábolas, explicar como que funcionava de forma metafórica o reino de Deus. Primeiro, essas parábolas foram transmitidas de forma oral, depois elas foram transmitidas para textos escritos nos primeiros evangelhos.
O evangelho mais antigo, mais próximo de Jesus é o evangelho de Marcos, que teria sido escrito por volta do ano 70 a 70 depois de Cristo, ou seja, cerca de 30 anos depois da morte de Jesus. Então, o evangelho mais antigo, ali está também registrado as primeiras parábolas. Jesus que estão explicando, ia buscar deles, pegar dele, e processar esses povos. Eu disse, o povo não está cuidando não, vamos matar os mosquitos da dengue? Está passando caminhão aqui para o beira-mão? Tá sim. Tá? A pegou aí pra pratinha. Nossa Senhora! O que estamos comendo aqui? Tem 5 tipos principais da ele, né? De parábolas contadas por Jesus. Como é uma parábola que descreve o céu. Como é que é o céu? O céu é esse céu que Jesus está falando? Ou é o céu de algum lugar ou alguma realidade completamente diferente dessa aqui? Não sabemos. Uma realidade completamente diferente dessa aqui, né? Que Jesus está falando. Lá, ele vai descrever esse céu como um tesouro escondido. Escondido por quê? Não está nesse mundo aqui. Não vai ver Deus aqui. Vê com esses olhos. A gente pode senti-lo através da fé, mas não através dos nossos sentidos. A gente não pode ver Deus, não pode ouvir Deus, não pode tocar em Deus, não pode sentir o cheiro de Deus, não pode sentir o sabor de Deus. Apesar de que para os católicos, por exemplo, é possível sentir o sabor de Deus na hóstia consagrada, porque ali estaria o corpo de Cristo, né? E no vinho estaria o sangue de Cristo. Uma experiência acessível, mas através de uma realidade transcendente, né? A transubstanciação de Deus. Ele descreve também o perdido como sendo redimido. No caso da ovelha perdida, então Deus tem muito mais alegria com uma ovelha perdida que é recuperada do que com as ovelhas que nunca se perdem. Um sujeito tinha 99 ovelhas, uma se perdeu. Ele largou as 99 para ir atrás daquela que perdeu. Deus é assim, vai dizer Jesus. Deus está muito mais preocupado com os indivíduos perdidos, né, Jacques? O que tem a ver? Você é perdido? Você é perdido também? Se você for, Deus está muito mais preocupado com você do que com você. Você é o preferido de Deus. Então, descreve o perdido sendo redimido e como na ovelha perdida. Ele fala sobre amor e perdão na parábola do servo impiedoso. Então, tem a questão do perdão também. Deus é amor e perdoa constantemente. Deus sabe que a gente é pecador e que a gente faz merda. Mas Ele, como nos ama, acaba perdoando as merdas que a gente faz. Né? Claro que Ele quer, pretende, deseja que a gente se converta e vive uma vida digna. Mas Ele está sempre na expectativa aí. E a gente fazendo merda, né? Ele explica a natureza da oração como a viúva persistente. A viúva persistente, tanto ela encheu o saco de Deus, Deus acaba concedendo as coisas para ela. Ele diz que Deus funciona nessa lógica, né? Pedido será dado, bateis, será aberto. Então, na medida em que você insiste, é persistente, Deus acaba te concedendo aquilo que você tanto almeja, tanto deseja. Ele explica o juízo final, o fim dos tempos, né? Como na parábola das 10 virgens, dizendo que a gente tem que estar sempre preparado. Porque o filho do homem pode chegar a qualquer momento, ou a morte pode chegar. Você tem que estar sempre preparado, porque você não sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar ou que você vai morrer. Então Jesus usa parábolas para ensinar várias lições religiosas Eu diferentes. estava sentado na Maria. Por hoje é isso aí.